Bom, pessoal, olá novamente. Hoje a gente vai falar um pouquinho ainda de mecanismos de falhas. A gente vai se aprofundar um pouco mais no que causa falha, em alguns componentes dela, como ela se propaga inicialmente, mas de uma maneira ainda bem superficial. Depois a gente vai, na verdade não superficial, né, mas de uma maneira mais empírica, tá bom? Depois a gente vai fazer análises mais analíticas, né, utilizando equações ditas pela literatura, mas no momento a gente vai fazer essa visualização mais ampla, tá bom? Então vamos lá. Mecanismos de falhas. Pronto. Bom, a primeira coisa que a gente vai falar é sobre a origem da falha, né? De onde é que vem essa falha? Como é que ela é originada? A gente já falou, a gente vai falar um pouquinho mais sobre a origem da falha de maneira empírica, né, de maneira como você vê ela no material, mas aqui é uma coisa mais conceitual, né, de onde é que ela se origina, de onde é que ela é iniciada, tá bom? Nem sempre a falha acontece por causa de esforços, tá bom? Às vezes ela acontece por uma escolha de material ruim, né? Isso aí tem muito a ver com o projeto. Na verdade, nenhuma escolha de material ruim, mas na verdade uma escolha de material inapropriado para aquela solicitação ou até mesmo para aquele ambiente, tá certo? A gente vai observar que muitas vezes em determinado ambiente aquele material é muito bom, né? Muito utilizável, recomendado inclusive. Porém, em outros ambientes ele não é recomendado, tá bom? É, exemplo, a gente pode estar falando de de alguma válvula utilizada por indústrias de óleo e gás, tá bom? Então, se ela estiver dentro de uma refinaria que não tiver em contato direto com o ambiente salino, ela pode ser feita de um metal simples, né? Um aço comum, tá bom? Não tem problema algum. Porém, se ela for utilizada em cima de uma plataforma, né, você já não pode utilizar o mesmo material. Por quê? Porque ele pode dar origem, por exemplo, a alguma falha originada por uma solicitação não recorrente. Por exemplo, no ambiente marinho ocorreu uma corrosão por pitch, tá bom? Não sei se vocês já pegaram a disciplina de corrosão, ou se já ouviram falar sobre os diversos tipos de corrosão, né? Mas o pitch ele vem a ser um dos tipos de corrosão. E se acontecer isso, né? Se ela gerar um pitch desse na válvula, ali é um ponto de concentração de tensão. A gente falou um pouquinho de concentração de tensão aqui. A gente ainda vai abordar mais esse assunto posteriormente, mas o pitch, né, a corrosão por pitch, é um concentrador de tensão e ali pode ser iniciada uma trinca, né, que vai fazer com que o material falhe, ou por esforço, ou por fadiga, tá bom? Mas isso pode ocorrer, tá bom? Também tem as formas de fabricação, né? Às vezes o engenheiro ele apenas desenha, né? Ele apenas imagina aquela peça, mas ele não se preocupa em conceber como aquele desenho, né? Como aquela peça ela vai ser fabricada, né? E isso é importante no momento de projeto também, você pensar em como vai ser fabricado determinada peça, né? Determinado componente. Porque, por exemplo, se o material ele for soldado em algum local, pode ocorrer uma falha na hora de fabricação, pode ser
deixado alguma rebarba, na verdade não rebarba, né, mas alguma inclusão no material por uma má proteção da solda, pode ser deixado algum orifício, como é o nome? Porosidade, né? Alguma porosidade pode ser deixada ali, e aí isso são pontos, né, de concentração e tensão que, se o material ele não tivesse passado por esse processo de fabricação, não existiria, né? E ele vai acabar dando origem a essa falha, tá bom? Pode iniciar uma trinca que, se o material for submetido a esforços cíclicos, isso pode gerar uma falha por fadiga, tá bom? Então, às vezes a falha por fadiga, ela é o resultado, como vocês estão podendo observar, de outros mecanismos, de outras coisas que foram concebidas no momento do projeto, fabricação. A gente vai falar um pouquinho sobre o uso também agora, mas que não tem nada a ver, às vezes, com esforço. O esforço foi calculado de maneira correta, até a própria tensão por fadiga. A gente vai falar na próxima aula sobre análise de tensões cíclicas. Então, foi calculado certinho. A gente não falou disso, mas foi feito o gráfico SN para alto ciclo, e o material e o projeto, né, o componente passou tranquilo, foi feito toda essa análise, mas a pessoa não se preocupou, por exemplo, que poderia ocorrer essa oxidação, ou na hora da solda, essa porosidade, tá bom? E aí o elemento acabou falhando, tá bom? E a gente vai falar um pouquinho depois disso, né? Sobre como evitar isso, né? Hoje não, né? Há muito tempo já se fala sobre o design, né? O design, né, compatível, o design é tipo a prova de dano, né? Mas não é a palavra correta, não. Resistente, design resistente ao dano, ou seja, o projetista, o engenheiro, quando ele vai pensar naquele componente, pensar naquela peça, ele já imagina, né, que aquele material pode sofrer algum tipo de dano, ou como a gente falou aí, na hora da fabricação, né, ou durante o uso. Por exemplo, cuidado durante o uso. O material pode cair, pode sofrer um entalhe, né, um entalhe pequeno, mas que, quando for submetido a esforços cíclicos, esse entalhe pequeno gerou uma concentração de tensão que iniciou uma trinca que vai se propagar, tá bom? Então, um risco, né, qualquer, a depender do elemento que está sendo submetido, ele pode ser um concentrador de tensão que leva à falha do material, né? Essa falha, como a gente está estudando aqui, por fadiga. E aí o projetista, ele, quando pensar nisso, né? Quando a gente for fazer as análises aqui, né, e fazer as equações de fadiga, a gente vai adicionar alguns termos, né, alguns fatores, tá bom? Para já pensar justamente nisso, né? Para já pensar que o cara, na hora do uso, pode cometer algum acidente, na hora da fabricação pode cometer alguma falha, tá bom? Deixar alguma coisa não perfeita no material, e isso pode causar o, a inoperabilidade do nosso elemento, tá bom? Que a gente projetou. O projetista, de maneira geral, ele tem que se preocupar. Cadê minha canetinha aqui? Só um segundo. Aqui. Ele tem que se preocupar não só com a hora do projeto, né? Então aqui, vamos colocar esse quadradinho aqui como projeto e fabricação.
certo? Esse quadradinho azul aqui seria o nosso projeto de fabricação. Ele não tem que se preocupar somente nesse ponto, tá bom? Ele tem que se preocupar também, e aí é tão importante quanto, quiçá mais importante, sobre como esse elemento, como esse componente, né, ele vai se comportar durante o uso. Porque o projeto de fabricação é só uma parte, né, da nossa vida do nosso componente, né? O uso, né, ele vai ser muito importante. E o material não pode falhar em nenhum momento, tá bom? Ele não é que ele não pode falhar só no projeto, na fabricação. Ele não pode falhar em nenhum desses momentos aqui, tá bom? Então, em todo esse percurso aqui, né, em toda essa vida útil, se o projetista fez o seu trabalho direito, né, se ele pensou de maneira correta, aqui não ocorrerá falha. Certo? O transporte também ele é muito importante, tá bom? A gente falou aí da vida útil, né, do uso do material. Então, dando um checklist aqui, né? Então, falamos um pouquinho do projeto, na forma de fabricação, cuidado durante o uso, né? A vida útil, então, será a junção de todos esses parâmetros aqui, tá bom? Mas dando enfoque também na parte do transporte. Às vezes o material, né, ou a peça, ela é mal transportada, tá certo? É, às vezes a pessoa que está movimentando, por exemplo, vende um bloco de um motor, um cabeçote de um motor, tá bom? Foi fabricado sobre todas as especificações, foi feito todos os testes, ele passou tudo ok, mas na hora do transporte ocorreu, não foi bem escorado e ocorreu algum impacto, tá bom? E aí causou, né, uma micro trinca no material, não era esperado, né? E levou esse elemento aí à falha, tá bom? Essa micro trinca, né, com a própria vibração do motor, ela pode se espalhar facilmente, né? O motor ele tem uma vibração alta, né? Ele por si só, né, por ser um componente que acomoda nele um movimento alternativo, isso é característico, né? Isso é a origem de uma vibração, né? Então, às vezes a gente não pode nem matar a vibração, né? Não pode nem é, eliminar a vibração, porque ela é o nosso processo, né? No motor a combustão alternado, a vibração faz parte do processo. Você pode tentar atenuá-la, por exemplo, no virabrequim você coloca os balancinhos, né? Para contra-alternar, né, para você tentar diminuir a vibração, mas eliminar a vibração não vai ocorrer. Então você tem que conviver ela e fazer com que o seu elemento ele suporte esses esforços, tá bom? Então essas origens das falhas aí são muito importantes quando a gente vai pensar na análise de fadiga, né? Por que está acontecendo essa fadiga? A gente vai ver alguns exemplos mais à frente, mas de onde é que veio? Será que veio por esforços mesmo? Aqui a gente vai aprender a calcular os esforços nessa disciplina. Mas será que a fadiga só vem por causa desses esforços? Muitas vezes não, né? Eu acabei de dar o exemplo aí do pitch, né, que pode acontecer de ser um gerador de falha por fadiga, mas que não tem nada a ver com esforço. Então você vai refazer os cálculos todos lá e vai dizer, pô, mas está batendo, o que é que será que está acontecendo? Na verdade, você tem que analisar outras coisas, né? Você não tem que pensar só naquilo. Tem que analisar também o ambiente em que esse elemento está inserido. E é isso que a gente está falando aqui nesse próximo slide, né? Você pode ter projetado tudo certinho, mas será que as condições de uso estão atendendo a esse projeto que você fez? Será que as forças elas estão sendo aplicadas da maneira que você projetou? Né? Quando a gente vê, por exemplo, aqui
nessa imagem, né? Eu coloquei a imagem aqui do SolidWorks, né? Não sei nem se esse é do SolidWorks, mas normalmente quando eu faço simulação eu faço no próprio Solid. E muitas vezes a gente só se preocupa com o quê? A gente se preocupa com essa área vermelha aqui, né? Tem gente né, que nem sabe o que quer dizer as coisas aqui, viu aqui vermelho, já pô, então tem alguma coisa errada. Na verdade, né, isso aqui é o resultado de um estudo de tensões. Infelizmente, né, ainda não é possível você inferir, eu não sei se vocês lembram da última aula, a gente falou sobre algumas análises, né, alguns ensaios que são feitos no material para entender o material que está sendo utilizado naquele elemento. Eu falei para vocês que às vezes não é justificado o ensaio do material exaustivo para gerar dados suficientes para você entender melhor aquilo. Eu disse que a gente, quando não ocorria, né, esses casos em que você faz o ensaio do material, faz muitas vezes o ensaio do próprio elemento, tá certo? Então isso não é justificável. A gente utiliza as tabelas do livro, da literatura, ou no caso do software, ele tem as próprias tabelas dele. Você pode adicionar novas informações, né? Fazer um material mais específico. Se você tiver os dados do ensaio, você faz o seu material, né? Exatamente o que você quer. Porém, nem sempre isso é possível, né? E aí você vai utilizar o elemento que mais se parece ou aquele padronizado por alguns ensaios que já foram realizados e às vezes vai gerar tensões que na verdade não vão existir no seu material ou não vai mostrar tensões que no seu material vai existir. Tá bom? E aí vai ocorrer, né? Então interpretar eh, esses dados de um software de CAE, né? Computer Aided Engineering, né? Que é o que esses softwares são, vai muito mais do que olhar um ponto vermelho e dizer, aqui tem alguma coisa errada, né? Você tem que entender, você tem que dizer, o que está vermelho, por que está vermelho? Deixa eu olhar a tensão máxima de escoamento aqui para ver se está batendo. Estou fazendo um ensaio de fadiga, mas o ciclo está baixo, o material deveria resistir e está ficando aqui como se fosse falhar. O que é que pode estar acontecendo? Será que o meu material que eu estou utilizando aqui, ele está correto? Ele tem a tenacidade, certo? Que a gente vai falar um pouquinho, né? Alguns slides mais na frente sobre tenacidade, mas ela é um, é um fator importante para o seu projeto, tá bom? É, então isso é você, né? Pensar aqui, né? Pensar como o material se comporta nessa região avermelhada. Por que ele está se comportando assim de maneira a falhar, né? Ou a correr risco de falhar, né? Eu posso modificar essa geometria? Será que está tendo algum entalhe muito expressivo próximo a essa região avermelhada? Tá bom? Outro exemplo, será que eu posso utilizar um outro material que, que não seja que seja mais resistente? Será que isso vai encarecer meu projeto? Ou o material que eu estou utilizando aí, ele realmente condiz com o que está sendo utilizado na vida real? Então tudo isso tem que ser pensado, tá bom? Ou até mesmo eu fiz uma solicitação errada, me enganei na hora de colocar as tensões, posso ter aplicado uma tensão, posso ter travado o material em algum lugar que ele não vai ser travado, né? Então diversas coisas podem estar acontecendo. E não olhar só isso aí como um arco-íris, né? Mas realmente olhar para esse desenho de maneira a entendê-lo e a tirar informações dele, tá bom? Pensar também como vai se obter essa geometria, né? Eu falei para vocês, mas acontece muito, né, do engenheiro fazer
tudo certinho e na verdade na hora de você obter a geometria, ela ser obtida de uma maneira que gere a ocorrer, né? Gere a ocorrer elementos. Aí eu falei já porosidade, trinca superficial, né? Alguma coisa que aconteceu que vai gerar fadiga que não era para ocorrer, tá bom? Então, pensar em como essa geometria será obtida. E aí, falando um pouquinho, né, do que eu acabei de falar da tenacidade, ela é muito importante nos para a gente, né, para fadiga, porque ela vai ser a capacidade do material, né, é, plastificar tensões localizadas. Porque isso daqui, né, esse gráfico que a gente falou na aula passada, ele é um gráfico de tensão média, né? Ele é um gráfico da tensão que provavelmente o material vai suportar, mas não é pico de tensão, né? Muitas vezes o material ele sofre um pico de tensão e acaba recebendo, né, tensões muito maiores do que ele deveria receber. Ele vai sofrer um pico de tensão ali momentâneo, mas que vai ser muito maior do que ele deveria estar recebendo. Então a tenacidade, né, que vai ser essa área aqui do gráfico, a gente falou isso na aula passada, né, vai ser essa área aqui do gráfico embaixo da tensão da deformação, tá bom? Ela é bem característica, tá bom? E ela faz com que o material, né, suporte essas tensões, porque quando iniciar uma trinca, devido a essa tensão elevada que não era para ocorrer, mas ocorreu, ele vai ser capaz de plastificar essa trinca e vai inibir, né, a propagação dessa trinca, né? Então, quanto mais o material for tenaz, né, mais eu vou conseguir resistir, né, a essas tensões de pico momentâneas, tá bom? E aí, né, a gente falou disso um pouquinho também. Aí eu já não me recordo se eu falei disso um pouco na aula passada, mas algumas coisas, né, elas são meio contraditórias, tá bom? Elas, se você busca, né, algumas outras propriedades, como um aumento de dureza, por exemplo, aqui está mostrando aqui nesses gráficos, né? Obviamente, isso aqui é um material mais dúctil e aqui é um material mais frágil, tá bom? Se você busca essas, se você busca um material mais duro, né? Provavelmente ele vai ser mais frágil, tá bom? E por ser mais frágil, você percebe aí, né, que ele tem uma tenacidade menor do que aquele material ali mais dúctil. Então, se você quer as duas coisas, o material é dúctil, ou perdão, duro e ao mesmo tempo tenaz, você vai ter que partir para um material mais especial. E muitas vezes, né, o seu projeto não comporta a utilização de materiais mais especiais, porque o custo desses materiais, obviamente, é mais elevado, tá bom? Mas esse fator, né, entender a tenacidade como esse fator que ajuda na hora da diminuição da tendência da trinca a se propagar, né, por ele plastificar essas deformações, plastificar esses inícios de trinca, né? A gente vai falar um pouquinho de nucleação mais à frente, né? Que é como o material ele começa, o ponto em que ocorre o início da, da falha no material, mas o material tenaz ele vai ter essa propriedade de fazer com que ele resista mais a esse esforço, tá bom? Não dissemine. E juntando isso tudo, o que a gente busca no final das contas, né, é a integridade do material, tá bom? É fazer com que ele esteja íntegro até o final de vida do produto. Então, material lá que trabalha anos e anos, né? Tem peças no carro, o pistão, por exemplo, do carro,
É para trabalhar milhões de horas, milhões de horas, milhares de quilômetros, né? Então são diversas e diversas horas de trabalho durante uma vida útil de anos que em que ele não pode falhar, tá bom? Ou não é bom que ele falhe, né? Pra gente ter um motor confiável. Eu gosto dessa área de automóvel, que é a área que eu me sinto mais à vontade de falar, conheço um pouquinho mais. E aí eu normalmente trago exemplos dessa área. Mas eu vou falar de outros exemplos aqui também mais à frente. O importante é que ao final dessa vida útil, né, ao final de vida do produto, a gente entenda que ele tem que resistir, né, tem que permanecer íntegro. O que é íntegro é que ele aqui tem um, ou seja, né, então o que seria esse íntegro? Seria garantir a integridade, né? Inclui assegurar que o componente não entre em serviço, ou seja, não comece a funcionar com defeitos e nem que o material sofra um dano em operação que inviabilize sua funcionalidade, ou seja, que ele se torne não funcional, né? Durante sua vida por algum esforço que você não calculou ou por alguma solicitação desse elemento que você não imaginou, tá bom? Claro, tem, tem uns asteriscos aí, né? É, muitas vezes o cliente, né, a pessoa que vai utilizar esse elemento que você projetou, você diz que ele dura X e a pessoa quer que dure 2x, né? Então tem que se pensar nisso também. Aí também já não é culpa do projetista, do engenheiro, que a pessoa não siga as especificações que você está dando, tá bom? Por exemplo, você fala que, vou pensar aqui, um parafuso, né? Ele vai suportar um parafuso de um martelete de uma prensa hidráulica. Você diz a ele que ele vai suportar 2 milhões de ciclos ou aproximadamente um ano para aquela aplicação que ele está dando. Aí o cara vai e quer colocar um ano e meio, ou quer botar 3 milhões de ciclos, ou 2 milhões de ciclos e meio. Não. E tem que pensar, né, naquilo que o parafuso foi projetado e aquilo que a gente, né, tá falando para ele que vai suportar, que foi aquilo que a gente calculou, aquilo que a gente pensou, tá bom? Então, se a gente recomenda é por isso, certo? Então, vocês aí que têm equipamentos também, muitos aí têm carro, moto, bicicleta, seguir, né, as especificações, manter as coisas bem, bem ajustadas, fazer uma manutenção correta. Outro exemplo aí, claro. Muitas vezes o projetista projetou uma homocinética para durar. Homocinética é aquela parte, uma ponta, é quase uma ponta de eixo, né? Que liga o motor à roda, né? Você tem o motor, você tem a transmissão, né? O diferencial. Aí você vai ter o semi-eixo, que não deveria ser chamado de semi-eixo, deveria ser chamado de semi-árvore, né? Porque transmite potência, mas vamos deixar no dialeto comum. Você tem um semi-eixo que transfere a energia do diferencial até a luva do carro, né? A trizeta ou alguma coisa do tipo. E dali, né, logo após essa cruzeta ou trizeta, vai ter lá a homocinética, tá certo? Que é um eixo como se fosse um eixo articulado, né? Como se fosse um cotovelo da gente, né? Que a gente consegue fazer isso aqui, ó. A homocinética consegue fazer mais ou menos a mesma, como se fosse isso aqui, ó. A gente não consegue fazer esses movimentos. É isso que a homocinética faz. É uma esfera travada aqui em um, em um suporte, né? Em uma bacia, mais ou menos assim, que permite esse movimento, que esse eixo aqui, né? Faça esse movimento. Enfim, muitas vezes, né? A pessoa, o projetista, né? Fez aquilo para durar diversos ciclos, né? A roda fica girando.
Ele pensou na roda girando, ele pensou, se bem que a homocinética não gira junto, né? Quem gira é o rolamento, mas ele pensou naquele ciclo dela subindo e descendo diversas vezes, né? Milhões de vezes que aquela homocinética vai ficar fazendo isso aqui, ó, né? Durante a vida útil de um carro. Só que ele projetou uma coifa para proteger e que essa homocinética fique lubrificada, tá bom? O que é que acontece? Muitas vezes a coifa rasga, a pessoa não faz a manutenção correta do veículo e aí entra particulado, né? Aí vaza a graxa, então essa homocinética fica seca, tá bom? Aí o que é que acontece? Existe o contato, né, metal-metal que não foi projetado, inclusive não foi recomendado, é, não foi não era uma atenção de projeto, né? O projetista que fez a homocinética, ele deixa bem claro que aquela parte ela tem que ser bem lubrificada, com graxa especial, graxa para alta pressão, né? A gente entra um pouquinho na parte de lubrificação aí de materiais, que não é qualquer graxa. Muitas vezes a gente usa qualquer graxa em diversas partes, né, do nosso veículo. Ah, é tudo graxa azul aí, mas não é assim. Alguns pontos precisam de graxas especiais. Por exemplo, essa da homocinética, ela tem que ter um, um, um aditivo, né, chamado MP2 ou superior, para que ela resista a alta pressão, tá bom? Outra coisa, por exemplo, quando você vai lubrificar a pinça, né, aquele pino ali, né, da pinça de freio, ele foi feito para estar lubrificado, né? Se não tiver lubrificado, é um pino, né? Ele já tem uma, deixa eu desenhar aqui, né? Ele é um pino que segura a a pinça de freio. Então, ele já tem uma geometria que predispõe, né? Ele já é mais ou menos assim, ó. Ele é um pino mesmo, assim. Tem um talhezinho aqui no final que segura um anel de travamento. Opa, é. Então ele já é algo assim, né? Isso aqui, ó, essa parte aqui, ela tem que estar bem lubrificada, certo? Aqui vai correr outro elemento aqui por cima, que aqui não importa muito o que é, mas vai correr aqui. E essa parte aqui, né? Vou até botar de outra cor. Essa parte aqui por onde vai correr um outro, aí obviamente eu estou majorando, né? Eu estou deixando muito grande essa, esse espaçamento é mínimo, tá bom? Mas essa parte aqui, ela tem que estar com a lubrificação em dias. E aí a pessoa vai em alguma pessoa que não tem conhecimento, né? E diz aí, por favor, lubrifica meu freio. O cara vai lá e coloca uma graxa comum. O que é que acontece? A graxa comum ela tem ponto de gota. O que é esse ponto de gota? O ponto de gota é a, a, a temperatura em que essa graxa ela perde aquela propriedade dela de fixar. Eu não vou botar entre aspas aqui, ela vira um óleo, certo? E aí ela vira um óleo e escorre, né? Então, a graxa que tem que ser colocada aí é uma graxa para alta temperatura, normalmente à base de silicone. Só que o tubo de graxa base de silicone é 10 vezes mais caro que uma graxa azul de rolamento, né? Você compra o pote de uma graxa azul, sei lá, por R$ 70, você vai comprar um pote desse aí de graxa à base de silicone por 700. Então, muitos não utilizam, aí utilizam normal. O que acontece? Se você realmente tiver situações que você começa a frear mesmo, isso aqui o que é que acontece? Passa de 200 graus facilmente. Normalmente a maioria das graxas vai ter ponto de gota, se muito, 150, estourando aí 170 graus. Então isso aqui chega a mais de 200. O que é que acontece? Ela vira óleo, entre aspas, sai, isso aqui fica seco. O que é que acontece? Toque metal com metal sem lubrificação, um riscamento aqui, né? Com esse risco que acontece aqui, nucleação. E aí, com os esforços, né, de fria, solta, fria, solta, fria, solta, propagação de trinca,
falha por fadiga. Então, acontece essas coisas, né, muito mais corriqueiramente do que a gente pensa. Aí depois você vai lá ver o que, pô, o pino quebrou, que porcaria. Não, foi uma manutenção que você fez de maneira errada durante a vida útil do seu projeto que gerou isso aí, tá bom? E aí, em uma indústria, talvez buscar esse erro é muito fácil, mas para o usuário comum, às vezes vai fazer o mesmo erro de novo, ele vai levar lá no mesmo mecânico de novo, vai colocar a graxa errada de novo, vai, ou até o próximo parafuso, né, o próximo pino que ele colocar, se deu sorte, com fé em Deus, de sobreviver, né, faltou freio aí, ele sobreviveu, mas vamos dizer que deu tudo certo, vai cometer o mesmo erro de novo, vai levar para trocar o pino no mesmo mecânico que vai colocar um outro pino, né? Que vai colocar a graxa errada de novo, vai escorregar de novo, vai trincar de novo, vai quebrar de novo. E pior, como ele já começou com a graxa errada, ele vai pensar que quando substitui, né, a peça é vagabunda, né? A peça é vagabunda porque durou menos, tá bom? Mas não é, é porque a outra começou com a graxa certa, então ela teve um período, né, de durabilidade da graxa correta. Essa não teve esse afortúnio, né? Essa sorte. Então acabou falhando mais rápido, tá bom? Beleza. Seguindo aqui, né? Aqui a gente tem um resumão aí de mecanismos de falha, tá bom? Então aqui a gente nessa disciplina a gente vai estar preocupado com o mecanismo de falha por fadiga, que é um efeito das solicitações mecânicas, tá bom? A gente vai ver isso aí, mas não só, também da temperatura, do meio, né? Eu acabei de falar ali sobre o pitch, né? O meio corrosivo que pode gerar uma corrosão, né? O meio corrosivo pode gerar um- uma corrosão por pitch que gera uma falha por fadiga, né? Atrito, né? Atrito com partículas. Acabei de citar o exemplo aí da homocinética, tá bom? Então, a homocinética do veículo, né? Ela não foi feita para funcionar com particulado, né, com areia ou alguma coisa do tipo, é feito inclusive a coifa para protegê-la e pode ser que aconteça, né, de rasgar a coifa, entrar partícula e ocorrer uma falha por fadiga devido a essa partícula, né? Não devido às solicitações mecânicas, que é o que se espera, né, inicialmente. Bom, a gente vai falar de mais outros exemplos aqui, mas são coisas que devem ser levadas em consideração. Mas tem também a fragilização, né? A fragilização do material. Ele pode sofrer uma fragilização a baixa temperatura que leva ao rompimento dele imediato, né? Sobrecarga, a sobrecarga pode ser por solicitação extra, né? Uma solicitação maior do que a de projeto, mas pode ocorrer devido a uma temperatura alta, né? Sobrecarregou naquela temperatura, não aguentava tanta tantos esforços, né? E aí a gente já entra também aí, por exemplo, na fluência, né? Que tem tudo a ver com a temperatura, né? Então, a determinada temperatura, o material ele pode sofrer uma fluência e ser exposto a uma carga superior de projeto, tá bom? Desgastes, eu acabei de dar o exemplo ali do pino, né? É um desgaste que não é previsto, né? Por causa do meio, né? Corrosão, a mesma coisa. Tá bom, então, os principais os principais, é, as principais solicitações aí que podem gerar mecanismos de falha, né? Ou seja, pode levar a, a não funcionalidade do material que ele foi projetado, tá bom? É importante dizer, pessoal, também que dentre esses todos aqui, né? Deixa eu pegar a canetinha. Dentre esses todos aqui, esses dois mecanismos aqui, né, o de fragilização e sobrecarga, são mecanismos que causam a falha instantânea.
tá certo? Porque se você sobrecarregar o seu material, né, colocar um esforço muito grande durante o período de tempo razoável, tá certo? Ele vai falhar naquela hora, né? Uns segundos de sobrecarga, né, já faz com que o material falhe, tá bom? A depender da sobrecarga. E a fragilização também, se você expor o seu material, por exemplo, a uma baixíssima temperatura, né, em que ele não resista aos esforços da temperatura normal, para que ele é projetado, ele fragilizar devido a essa baixíssima temperatura, ele também vai é, romper, né, ele vai é, falhar na hora, certo? Já as demais, é, os demais mecanismos de falha, eles já é, às vezes não apresentam é, resultados, né, é, imediatos. Eles são chamados, né, e aí eu vou pegar eles aqui do lado, né, eles são chamados de falhas progressivas, tá certo? Tá bom? Então, eles acumulam danos, né? Eles vão gerar acúmulos de danos. E o que acontece durante um longo período de tempo, normalmente, tá bom? E aí leva à falha, tá certo? O que é que a gente pode fazer para evitar a falha catastrófica, né? A falha final desses outros mecanismos, né? Esses aqui não tem jeito, a falha instantânea, você sobrecarregou lá, já era. Mas esse daqui, né, a gente pode realizar inspeções, tá bom? Então, é para isso, né, que servem as inspeções nesse tipo de material, né, para analisar se vai ocorrer, né, alguma falha final, né? Se ele tá, se tá tendo nele uma falha progressiva, né, ou se está progredindo alguma falha, tá bom? E a gente vai falar, por exemplo, bem mais à frente, né, um pouquinho, não vamos adentrar muito nesse assunto, mas sobre mecanismos de propagação de trinca, né? Então, o que é que vai acontecer? A gente vai entender melhor como a trinca se propaga. E uma vez que ela se iniciou, né, quanto tempo eu ainda tenho para que aquele material funcione mesmo com aquela trinca, tá bom? Isso é muito comum, por exemplo, na aviação, né? Às vezes ocorre uma pequena trinca e o avião continua voando porque eles conhecem o material, conhecem o mecanismo de propagação e sabem que em tantas horas de voo não tem perigo algum daquela trinca é, proliferar, né, a ponto de comprometer a estrutura, tá bom? Então, em outras coisas também, né, na parte de petróleo também é muito utilizado. E as inspeções, né, por exemplo, a NR13, né, ela versa sobre essa área das inspeções, né? Você fazia uma inspeção de uma caldeira ou de um vaso de pressão segundo a NR13, você vai ter que fazer testes, né, que avaliam como está aquela estrutura e se ela dá para resistir mais tempo, né? Então, por exemplo, em um vaso de pressão, né, ele fica lá pressurizando, despressurizando, pressurizando, despressurizando muitas vezes, né? E essa pressurização, despressurização, pressurização, despressurização, obviamente vai gerar trinca, certo? Mas ali pode ser uma trinca superficial, que aquele material ainda tem uma parede calculada de maneira viável e ela ainda vai suportar durante meses, né? Aí quando ela começa a se propagar, aí você vai ter que ou fazer algum reparo ou fazer a substituição de alguma placa ali do seu do seu pulmão, né, do seu vaso de pressão. Bom, mesma coisa para caldeira. Bom, aí você faz ensaio de ultrassom, né? Você faz líquido penetrante, você faz raio-x se precisar, diversas coisas para checar se aquela trinca está dentro das
especificações, né, dentro do tolerável. Bom, mas isso a gente fala mais para frente. Só para a gente entender, né, o como é importante, né, a gente saber desses mecanismos de falha. Porque se a gente identificar que a falha foi por exemplo, sobrecarga ou fragilização, não tem como remediar. Mas se a gente, por exemplo, vê algum elemento que sofreu uma falha dessa progressiva, a gente vai analisar que falha é essa progressiva e aí depois vai ficar atento a esse mesmo elemento, porque ele vai começar essa falha novamente, né? Se foi uma falha devido aos esforços comuns de operação, ele vai iniciar essa falha novamente. E aí, quando iniciar, né, a gente tem que entender se essa falha, se essa trinca, né, iniciou, quanto tempo provavelmente ela tem, né, até chegar a uma ruptura final e gerir, né? A gente como a gente, nós somos bons gestores, né? Então vamos gerir essa trinca, gerir essa falha para que ela nunca chegue na ruptura final, né? Mas que se puder estar em operação com segurança, o faremos, né? Belezinha, vamos seguindo aqui. Então, problemas que resultam em falha, né? Já falo sobre isso, vamos dar uma reforçada. Então, por que alguns problemas resultam em falha, né? Um exemplo é porque o projeto não considerou alguma condição que deveria ter considerado, né? Uma má seleção do material ou má especificação. Estou falando disso aqui porque eu vou falar um exemplo sobre cada um desses problemas, né? Para fixar melhor, tá bom? Então, ou porque o projeto não considerou alguma condição que deveria ter considerado, ou porque a fabricação não foi cuidadosa o suficiente, ou porque a montagem ou o teste, né, não foram conduzidos de forma correta, tá certo? Ou porque existiram condições de serviço que alteraram as premissas consideradas pelo projetista, né? Ou porque em paradas de manutenção, né, o componente foi submetido a uma condição inadequada, tá bom? Eu tenho um exemplo dessa que não está aqui no slide, né, mas me lembrei agora de falar, de uma parada para manutenção que causou uma condição inesperada, tá bom? O cara foi fazer a manutenção na BASF em Camaçari e o que é que aconteceu? Tinha uma válvula, né, normal, ela funcionava dentro com fluido não corrosivo, tá bom? E parou, né, essa, essa unidade para manutenção. Se eu não me engano, ficou um tempinho parado, porque era uma válvula de controle de bomba de processo, e daí, como fica duas bombas em paralelo, fechou um lado, né? Fechou uma válvula. São duas válvulas, na verdade, né? Deixa eu dar um exemplo aqui como é que funciona, né? Então, vem a tubulação aqui. Essa tubulação é dividida em duas. Aí aqui a gente tem uma bomba. Vou chamar aqui de B1. Aqui a gente tem outra bomba. Vou chamar de B2. E aí volta aqui, né? Junta de novo. Segue o fluxo. Só que essas bombas elas não funcionam ao mesmo tempo, né? A gente tem uma válvula aqui, outra válvula aqui, outra válvula aqui, outra válvula aqui. Tá? Então o que é que eu faço? Eu abro essa válvula aqui, né? Abro essas duas válvulas e a bomba, ou abro essas duas válvulas aqui, a bomba 1 está funcionando. Deixo essas duas fechadas, a bomba 2 está parada, tá bom? Ou eu abro essas duas válvulas aqui, tá bom? E fecho essas duas de cá para que essa bomba 1 fique pare, né, para manutenção e venha a funcionar a bomba 2. O que é que aconteceu, né? Fecharam essas duas válvulas aqui, tiraram a bomba 2 para a bomba 1 para manutenção. Só que não isolaram
essas duas válvulas. Como era um ambiente corrosivo, né? O ambiente lá dessa unidade é corrosivo. O que é que aconteceu? A válvula esfera, né? Ela começou a oxidar aqui nas bordas, né? Durante o fluxo, né? Com o fluxo passando. É um fluido, inclusive, não corrosivo, né? Inerte. E então não causa problema essas válvulas, mas causou esse início, né, de corrosão, tá bom? E aí na próxima vez que foram fechar, né, essa bomba 1 para fazer manutenção de novo, essa válvula aqui, ó, que o fluido vem, cadê minha setinha aqui? O fluido vem por aqui, né? Então quando foram fechar essa válvula aqui novamente para tirar a bomba 1, tava vazando, tava passando fluido, certo? Aí vazou fluido, foi uma melequeira, problema puro, né? Teve que substituir válvula, né? Teve que parar o processo durante um tempo. Então, problemas, né, que são causados não pelo projeto, né? Não é uma falha devido ao projeto, é uma falha devido a uma parada para manutenção, né? Então, foi submetida aí uma condição inadequada, tá bom? Bom, mas, por exemplo, aqui o projeto pode falhar, né? Pode sim. Vou dar um exemplo aqui, né? Então, esse é exemplo aqui de uma mola, tá bom? Uma mola de projeto que foi projetada com aço inox, tá bom? É um aço de alto limite elástico, então ok para a mola, tá bom? Mas é um inox martensítico, né? Ou seja, ele tem um baixo PRE, né? Uma baixa resistência à corrosão, tá bom? O que é que aconteceu, né? Foi colocada essa mola aqui em um ambiente corrosivo, gerou aqui como vocês podem ver nessas setinhas, né? Gerou corrosão por pitch. E aí, essa corrosão, ó, vou dar uma ênfase aqui em amarelo. Essa corrosão aqui, né? Aqui tá ela de frente, mas tá aqui ela de lado também, ó. Então essa corrosão aqui, ela iniciou uma trinca, que depois se propagou e aqui a gente pode ver que rompeu aqui, ó. Inclusive com provavelmente um baixo ciclo, tá bom? A gente vai ver um pouquinho porque eu estou falando isso mais à frente, tá bom? Mas ocorreu essa falha aí, né? Por fadiga, tá bom? Essa aqui é uma característica clara de uma corrosão por fadiga, mas foi originada de uma falha por fadiga, mas foi originada por uma corrosão, tá bom? Então aqui, né? Então o dano foi o que? A fraturou a mola, foi fadiga iniciada em ponto de corrosão, né? Solicitação que foi causado o esforço, mas principalmente o meio, tá bom? O que caracterizou o início da trinca, né, foi um concentrador de tensões em material de limite elástico muito alto, causa raiz, especificação inadequada de projeto do material, tá certo? Ou preservação inadequada na operação, porque você também podia fazer um revestimento aqui dessa mola para que ela não sofresse com esse esse fator aí, né, corrosivo. Você podia revestir ela para que não ocorresse essa corrosão. Ou então, ou o projetista especificou de maneira errada, né? Ou a preservação foi inadequada, viu? O projetista especificou isso porque era um material que ele achava mais adequado, porém ele deveria ter especificado, ou até especificou, né, para fazer a proteção, e na hora da operação não foi seguido essa especificação, tá bom? Outro exemplo aqui, concentrador de soldagem, tá certo? Então aqui, ó, vocês podem ver aqui, ó, foi feita uma soldagem aqui para provavelmente foi feito algum ensaio aqui, tá certo? E aí, ó, porque tá caracterizando,
tá uma característica aqui de ataque de algum ácido, tá bom? Aí depois cobriram com aço, com solda, né? Usinaram, mas não era para ter feito isso, né? Ficou alguma porosidade aqui que gerou a microtrinca, né? Que é, prorrogou para uma falha, tá bom? E por que a gente está colocando aqui como defeito de fabricação? Porque provavelmente isso aqui foi fabricado, né, e foram testar se o material estava certo. E aí ainda durante a fabricação foi feito um enchimento com solda. Então, por isso que é de fabricação. Pode ser na hora da montagem, tá bom? Então aqui um parafuso que falhou. Ou então, torque excessivo em parafuso revestido. Por que esse toque excessivo em parafuso revestido? É uma coisa que a gente às vezes não nota, né? Mas existe o parafuso nu e o parafuso revestido. Se no momento a gente substituir por alguma coisa, por exemplo, o outro parafuso sofreu um. A gente viu lá, né? Alguns elementos que sofreram corrosão, né? Aí você diz, não, vou substituir esse parafuso meu, ele falhou por fadiga devido a uma trinca na cabeça que foi iniciada por um processo corrosivo. E aí tudo bem. Vou fazer o quê? Vou substituir esse parafuso. Quando eu substituí-lo, eu vou colocar um parafuso com algum tipo de revestimento, tá bom? Só que aí eu não me preocupo em ajustar o torque que esse parafuso vai receber. Muitas pessoas não conhecem, né? Mas quando você usa um parafuso revestido e ou lubrificado, o torque vai ser diferente do que você foi utilizar, do que você utilizar para um parafuso seco e nu, né? Sem nenhum revestimento. Né? Por quê? Porque o torque que você coloca, né, com o torquímetro no parafuso, ele vai ter tudo a ver com o atrito que cada um desses elos, né? Deixa eu pegar aqui cada um desses elos aqui, né? Cada um desse passo aqui do parafuso, desse fio da rosca, ele vai ter um atrito, né? Com a casa, né? Com a porca ou com o, o material, né? O elemento que ele está parafusando. E daí, né? Então, tipo, se um parafuso for novo, tem mais atrito, você chega naquele torque com uma pressão, né? Com uma tração no parafuso menor. Já se esse parafuso for lubrificado, ou seja, cai óleo, cai graxa, né? Ou acontecer algo similar, você tem que dar um torque menor para ter um efeito de tração igual. Né? Por quê? Porque vai ter menos atrito nessa rosca aqui. Se tem menos atrito nessa rosca, quando você for dar o torque no torquímetro, ele vai causar uma tração, né? Um esforço trativo nesse parafuso maior para chegar àquele torque que você está dando girando o parafuso, né? Aqui tem até alguns exemplos, né? Vou dar um zoom aqui porque eu acho que está pequeno. Então, alguns exemplos aqui, né, do tamanho do parafuso e aqui a categoria, né, de torque que você coloca. Vou pegar aqui o exemplo da SAI 5. O torque que você coloca, um parafuso de 1/4, se ele tiver seco é 80. Já se ele tiver lubrificado é 72. Ou seja, menor do que a, a, o torque, né, dele seco, porque quando ele está seco ele tem mais atrito nos fios da rosca, ele chega naquele torque com uma tração X, né? E se ele estiver lubrificado e você bota os mesmos 80 kg de torque, né, a tração vai ser X mais Y, né? Só que você não quer X mais Y, você quer só X. Então você tem que reduzir o torque para que ele seja o mesmo X, tá bom? Então, se a gente for ver essa falha aqui que ocorreu foi um dano, né? No caso que foi uma modificação dimensional, né? Ele sofreu uma estricção, porque sobrecarga imposta no aperto de montagem. Então, na hora do aperto, né, na hora de dar o torque, foi sobrecarregado. A solicitação que ocorreu para que ocorresse esse dano
foi esforço, né? A característica que iniciou isso foi o quê? Material revestido, né? Ou tratado como se fosse material não revestido. Ou seja, ele foi revestido com uma camada aqui e ele foi tratado como se fosse nu, como se não fosse revestido. Bom, então, faltou é, normatizar o procedimento de montagem. Faltou eu refazer, né, o procedimento de montagem para que se adequasse ao novo parafuso que eu indiquei. Tá bom? Lembre-se então, uma falha, né, que não foi evitada, ela precisa no mínimo ser analisada. Para quê? Para que eu entenda qual foi o mecanismo que levou à falha, qual foi sua causa raiz, quais os fatores contribuíram para que ocorresse essa falha, tá bom? Qual é a sua abrangência, né? Ou em que condições similares atuais ela ainda pode acontecer, tá bom? Para que eu evite isso. E de que forma seus efeitos podem ser eliminados ou pelo menos minimizados, tá bom? Se a gente fizer isso nessa análise de falha, uma análise de causa, né, de falha, a gente pode evitar que as falhas similares aconteçam novamente, tá bom? E aí a gente evita esse esse mecanismo, né, ou o mecanismo que causou esse dano, tá bom? Opa, voltei aqui. Bom, por hoje eu acho que é isso, né? A gente já está passando aqui de 1 hora de aula, acho que já fica mais cansativo se passar muito. Então, o que eu vou continuar aqui, eu vou deixar para a próxima aula, né? Eu vou gravar um outro vídeo e aí a gente já vai falar sobre a análise da região fraturada, tá bom? Uma vez que a gente já falou sobre os mecanismos de falha, a gente vai vir agora para a falha por fadiga e vai analisar como essa região fraturada ela se se promulga, né? Se alastra, tá bom? Já aí na análise de fratura por fadiga, tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês. Qualquer dúvida que ficar, podem deixar nos comentários aí. Eu vou tentar resolver o mais breve possível. E até a próxima aula. Obrigadão aí.